Fala galera, beleza? Aqui é a Fernanda Rocha. No vídeo passado eu te dei 3 dicas de como você pode evitar que a inadimplência aconteça no seu escritório. E nesse vídeo eu quero te dar 2 dicas de como você pode combater a inadimplência já existente no seu escritório. Bom, antes de mais nada, eu quero que fique bem claro o seguinte, olha, quem vende o serviço não é quem cobra o serviço. Então é o seguinte, se você fez a ação, né, de vender o seu serviço, de fechar o contrato, de apresentar a proposta e etc. para aquele cliente e ele está inadimplente com você, o ideal é que não seja você a pessoa que vai exercer esse papel de cobrança, tá? Porque você é a pessoa do relacionamento, você é o cara gente boa, né? E aí se você começa a agir como o bad cop, né? O policial mau, a tendência é que esse relacionamento que já está abalado porque existe uma dívida existente, ele vá se abalando ainda mais a ponto de não haver mais relacionamento nenhum. E aí quando não há relacionamento, a tendência é que esse cliente jamais te pague, né? Além de sair do seu escritório, ele vai sair deixando uma dívida para trás. E aí o seguinte, falando em dívida, eu já quero emendar aí na primeira dica. A primeira dica para você combater a inadimplência no seu escritório é você cortar os serviços desse cliente que está inadimplente logo após 2 e no máximo 3 meses em que ele está inadimplente com você. Bom, a gente tem que entender aqui 2 coisas muito importantes. A primeira é que o serviço de contabilidade, ele é um serviço essencial para a empresa, assim como é o serviço de internet, de luz, de água, de telefone. Então, quer dizer, você cortar os serviços de contabilidade desse cliente significa que ele vai deixar de receber a folha de pagamento para poder pagar os seus funcionários, significa que ele vai deixar de receber uma guia de imposto, né? E isso vai trazer sérias consequências para ele. Então, você cortando esses serviços, você vai estar cortando também uma série de coisas que são essenciais para a operação do negócio daquele cliente, como o pagamento de impostos, como a própria folha de pagamento. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Ainda bem que o serviço de contabilidade para uma empresa é tão essencial nesse sentido quanto seria de uma internet, por exemplo. A outra coisa também que tem que ficar clara nessa dica que eu tô te dando, é até uma frase que o Chris Marra fala e eu concordo muito com ela. Ele fala o seguinte, olha, o cliente que deixa de te pagar por 2 ou 3 meses, ele deixou de ser o seu cliente, ele não é mais seu cliente, ele passou a ser uma pessoa que contraiu uma dívida com você, né? Ele passou a ser o seu devedor. Devedor ou credor? Nossa, a contadora aqui não sabe nem dizer, né? Escreve aqui nos comentários, me ajudem aqui se a pessoa é credora ou devedora. Mas enfim, esse cliente deixou de ser seu cliente e passou a ser alguém que está devendo para você. Logo, toda a tratativa com esse cliente a partir de agora vai ser com uma pessoa que está te devendo, ou seja, você não tem mais compromisso em oferecer serviços para ele. Agora, o seu compromisso vai ser de cobrar, lembrando aquela dica, né, de que quem vende não é quem cobra. O ideal é que você coloque aí uma pessoa do seu financeiro, né, alguém aí da sua equipe, da sua empresa, para poder fazer esse tipo de ligação, para poder fazer esse tipo de cobrança, ok? Se você é sozinho, então finja que você tem uma secretária e bota sua mãe para poder ligar para esse cliente, porque o ideal é que não seja você que vai fazer esse serviço sujo, digamos assim, né? E a segunda dica que eu te dou é você contratar um serviço de advogado especialista em cobrança. Olha, eu fiz isso na Fato com clientes que estavam 5, 6, 7 meses e até 1 ano sem pagar a gente. Assim, eram clientes que eu já estava provisionando como perdas lá, porque eu não esperava que eu fosse receber nada deles. Mas eu contratei esse advogado e assim, o advogado ele não vai chegar lá, tipo, chutando a porta do seu cliente, sendo rude com ele e ameaçando ele de nada, não. Normalmente, esses advogados, eles são especialistas em negociação, eles têm técnicas de negociação, eles são pessoas, assim, que têm esse costume de negociar dívidas,
dívidas, né? Então, qual que é o objetivo desse advogado? Ele não vai lá, tipo assim, enfiar a faca no pescoço do seu cliente pedindo dinheiro, não. Ele vai tentar negociar a dívida que existe. Então, no caso, por exemplo, de um cliente nosso que estava lá 7 meses devendo, o que a gente fez? A gente, aí assim, eu dei bastante abertura para o advogado conseguir chegar num acordo que fizesse sentido para ambas as partes. Nesse caso, esse cliente estava 7 meses em aberto, a gente ofereceu para ele um desconto à vista de 20%, se eu não me engano, se ele pagasse à vista, né? E aí o cliente preferiu, porque ele tinha acabado de receber um valor de uma venda de sei lá o quê, e aí ele tinha esse dinheiro à vista para poder pagar. Demos o desconto de 20%, perdoamos aí juros e multa, e aí esse cliente nos pagou, né? Assim, é claro que assim, né, para quem esperava que não fosse receber uma bolada dessa foi até boa. Então eu acho que assim, contratar o serviço desse advogado é uma boa forma para você garantir que você vai receber esse valor de um jeito ou de outro. Uma outra coisa que o advogado faz também é fazer com que esse cliente assine um termo de confissão de dívida. Esse termo de confissão de dívida, por exemplo, se você acordou o seguinte: não, o cliente que estava lá devendo 1 ano, a gente combinou que ele ia pagar, sei lá, em 24 vezes. E desde que os outros honorários fossem pagos em dia. Então, todo mês ele tinha que pagar uma parcela do valor que ele tinha de dívida, mais o honorário do mês. Se ele não pagasse, a gente podia protestar. E aí, protestando, entrando na justiça, aquela coisa toda, e tendo termo de dívida, termo de confissão de dívida assinado, esse cliente já está mais do que admitido de que ele está devendo, né? Tipo, é um devo, não nego. É isso aí. Então, eu acho extremamente válido que você considere a possibilidade de contratar um advogado especialista bom em negociação, não aquele cara, como eu disse, que vai chutar a porta enfiando a faca no pescoço do seu cliente, que ele vai realmente fazer vai usar técnicas de negociação para poder chegar num acordo com relação à dívida que seu cliente tem, beleza? Então, recapitulando, primeira dica é você cortar os seus serviços de contabilidade depois de 2 ou 3 meses que esse cliente deixou de te pagar. E a outra dica é você contratar um serviço de um advogado especialista em cobrança para que ele use técnicas de negociação para poder negociar essa dívida junto ao seu cliente, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui, ó, embaixo aqui no meu canal. Lembrando também que esse vídeo ele está no IGTV, que é o YouTube do Instagram, né? Então esse vídeo também vai estar lá presente no Instagram. Não deixe de dar um like aqui no meu vídeo, não deixe de dar o seu comentário aí de como que você faz para poder combater a inadimplência no seu escritório. Vamos propagar o conhecimento, portanto, compartilhe esse vídeo com seus colegas contadores, beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.